Aí eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Alguém saberia me dizer o que é isso? Quem está ligado no History Channel? Né? Além de nazistas e ETs, o History Channel também passa algumas coisas assim. Isso aqui é o chamado mecanismo de Anticítera. Ele tem mais ou menos 2.000 anos. Foi encontrado nos restos de um navio romano. E pegaram lá várias coisas. Tinha estátuas, tinha não sei o quê, um negócio muito massa. E encontraram essa peça lá. Bora pegar, está aqui, né? Vamos pegar. Ninguém deu muito valor a princípio. Depois começaram a estudá-la. Fizeram raio-x, fizeram um monte de coisa. E descobriram o seguinte. Essa peça, ela era cheia de engrenagens altamente complexas. E que na ponta dela, se você inserisse um dado e fosse rodando a manivela, ela era capaz de dizer o dia do ano, o mês e o ano. Você começasse a rodar, ele dizia, sei lá, daqui a 10 anos em tal dia. Rodava, e o ponteiro dava a estação da Lua que estava, o ano, a posição dos planetas conhecidos, a posição do zodíaco, a data do próximo eclipse, do eclipse antecedente, e ainda a data das Olimpíadas, que existiram e que existirão. Ou seja, é um computador mecânico. Você insere dados e ele dá um resultado. Nossa, somos avançadíssimos, não é verdade? Olha a estrutura dele. Aqui era a manivela central e ali ela ia rodando todos esses eixos que davam cada um com precisão absoluta esses dados. Vocês sabem o que é isso? A bateria de Bagdá. Descoberta na década de 30, se eu não me engano. E basicamente o que é uma bateria? É um mecanismo que através de uma determinada reação química ela gera uma carga elétrica. Encontraram esse pote com uma barra de cobre, um cilindro de cobre oco, dentro uma barra de ferro e corroídos, ou seja, estavam imersos em alguma solução ácida. E foram feitos testes com isso e gerava, sei lá, 1 volt, era 2 volts, mas havia várias, então elas poderiam até ser combinadas. Aí eu lhes pergunto, há 2.000 anos, energia elétrica numa bateria. Para quê? Ninguém sabe até hoje. Mas o fato é que existe. Então, avanço técnico, nem tanto. O século XXI não é tão pródigo assim. Aí você pergunta, que tipo de avanço nós estamos para nos gabar de que tivemos um grande progresso? Avanço educacional? Bem, quem esteve aqui na última jornada Quebra Quilos, bem vê que não é verdade? Só a nível de comparação, por exemplo, se você pega os professores medievais, primeira coisa, eles tinham que comentar capítulo por capítulo da bibliografia indicada. E se ele não fizesse isso, era considerado vergonhoso. Como era considerado extremamente vergonhoso também se ele deixasse os assuntos mais difíceis para o final da aula e não comentasse. Ele era causa de riso e zombaria no lugar. Ademais, ele tinha que planejar o tempo perfeitamente para que todos os assuntos fossem encaixados naquele tempo de cada aula, senão ele também era zombado. E como as primeiras universidades, basicamente, eram grupos de estudantes que pagavam para grupos de professores, se ele não conseguisse pelo menos uma audiência de 5 estudantes voluntariamente, não tinha lista de chamada, ele perdia o salário do mês como se não tivesse nenhum. Imagine se isso fosse aplicado hoje. O que quer dizer? A maioria dos professores que zombam da Idade Média como Idade das Trevas não tinha condição sequer de pisar numa sala de aula medieval, no final das contas. Avanço educacional? Nem tanto.